Bom dia, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero apresentar para vocês hoje o meu livro que eu estou agora escrevendo, né? Não terminei ainda de escrever, estou escrevendo um livro muito edificante que o título diz assim, ó, O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Esse livro eu me baseei em alguns pensamentos, né, que eu tive sobre a respeito do homem, né? O que Deus quer do homem. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Sendo assim, o que ele quer da sua criatura? O livro começa dizendo assim. Também o livro começa sobre o agradecimento, sobre dedicações, né? Eu quero dedicar esse livro a todos que diretamente têm me apoiado no meu trabalho. É um livro pequeno, não é um livro grande, né? Com poucas páginas, mas um livro sim explicativo que a gente está tentando. O sumário diz primeiro o homem, que vai falar sobre o homem, depois sobre Deus e assim por diante. Na primeira página eu coloquei assim, ó, sobre o homem. Diz-nos a Bíblia que Deus criou o homem do pó da terra, colocando assim tudo que o homem ia precisar para viver em um mundo também criado por ele. Deus colocou no homem braço, perna, etc. Isto em forma carnal. Agora ele soprou o fôlego de vida, assim dando capacidade do homem ter pensamento, amor, dor, sentimento, etc. O homem foi criado capaz de andar, falar, ouvir, sentir, e ao passar do tempo, o mesmo teve algumas mudanças e foi descobrindo suas qualidades, defeitos e atitudes. Deus deu o poder ao homem sobre animais para dominá-lo. O homem possui característica e perfeição de Deus, sendo que o próprio Deus disse: façamos o homem conforme a sua imagem. Deus, ao criar o homem, ele pensava em atribuir a ele algo perfeito e que o mesmo seria capaz de respeitá-lo, ajudá-lo, cuidá-lo de seus interesses e tarefas. Por Deus colocada. Deus, ao criar o homem, ele colocou em um jardim chamado Éden, deixando ele ali para poder viver, aprender com Deus, ou seja, com o seu Criador. O livro ele começa falando sobre as qualidades do homem, o que Deus colocou na vida do homem. Esse livro eu tentei caracterizar várias características, várias perfeições que Deus fez o homem, né? As suas capacidades, as suas qualidades. E como Deus colocou ele no jardim do Éden para criar da sua maneira, do seu jeito. Mas aqui o livro ele tem uma parte que ele explica que, mas tudo isso, ou seja, o plano de Deus foi de água abaixo. Por que ele foi de água abaixo? Deus colocou no jardim do Éden com um pensamento, né? Mas o plano de Deus foi de água abaixo, pois o homem, como tinha nascido com desejos e vontade, também sentimento, ele foi induzido a pecar, ou seja, desobedeceu uma ordem. Foi aonde, quando o homem começou a desobedecer essa ordem de Deus, foi aí que o plano de Deus, que o plano que Deus tinha na vida do homem, começou a ir de água abaixo. O importante desse livro é a gente ler, entender. É um livro bem explicativo, né? E nós vemos que ali no Jardim do Éden é onde começou a mudar todo o plano de Deus sobre a vida do homem. Porque o homem desobedeceu. E ele desobedecendo uma ordem dada por Deus, o homem passou a ter uma atitude diferente. Mudou seu comportamento, sua mente, passou a descobrir, ou seja, ele começou a amadurecer rapidamente. Quando o homem desobedeceu a ordem de Deus, é como uma criança, porque o homem era uma criança inocente, que tem a inocência, né? A consciência e a inocência. E o que aconteceu? O homem, ele era como se fosse uma criança. E toda criança, nós sabemos que passa por uma certa, como posso explicar? Uma certa, um certo tempo para ele ter um aprendizado. Quer dizer, ele nasce, depois ele cresce,
Depois ele caminha, ele anda, aprende a andar, aprende a falar, aprende a ler, aprende a escrever, aprende a cantar e assim por diante. O homem, ele não tinha nada disso. Ele começou a aprender com Deus, como dar nomes a animais. Ele aprendeu com Deus, estava aprendendo, Deus estava ensinando para o homem. Mas pelo pecado do homem, o homem amadureceu muito rápido. Ele começou a conhecer coisas, ele começou a ver coisas. Era até perigoso o homem ficar com a mente perturbada, porque ele começou a enxergar, a ver muitas coisas que, como posso dizer, ele rapidamente ele começou a se desenvolver, né, através do seu pecado. Foi aí que Deus, né, aqui no, você vai lendo aqui, ele fala assim, é exemplo de uma criança, né, quando a criança nasce, primeiro ela tem seus aprendizados ao chegar a ser adulto, e é o caso do primeiro homem, ele já passou de criança para adulto, ao desobedecer a Deus, de criança ele já passou para adulto. O que acontece é que o homem não teve uma criação ou amadurecimento como Deus queria que o mesmo tivesse. Deus tinha plano para o homem totalmente diferente do rumo que ele tomou em suas decisões. Quer dizer que o homem tomou um rumo, depois de pecar, ele tomou um rumo, porque a desobediência trouxe consequências, né? Vemos que quem contribuiu para atrapalhar o plano de Deus, quem foi, né, na criação? Foi o próprio inimigo, né? A Bíblia diz que o próprio inimigo, chamado Lucifer, que antes era um anjo criado por Deus, mas foi lançado fora do céu, porque queria ser maior do que Deus. Esse inimigo, ele entrou dentro do jardim do Éden para atrapalhar todo o plano de Deus. Todo o plano de Deus ele entrou para atrapalhar. Por que ele entrou para atrapalhar? No princípio da criação, ou seja, ali no jardim do Éden, quando Deus no princípio da criação, ou seja, no jardim do Éden, que Deus deu ao homem morar, que Deus colocou ali para o homem morar, foi ali que Deus dera uma ordem ao homem para não comer da árvore da vida. Mas a serpente astuta fez com que o homem comesse da árvore, e foi assim o homem desobediente à vontade de Deus. Quer dizer, a serpente entrou, enganou o homem, a sua companheira que Deus tinha dado para ele, e assim ele pecou contra Deus, né? Esse livro é muito interessante, irmão. Ele vai falar sobre a serpente, ele fala sobre a criação do homem, sobre a vontade que Deus tinha para o homem, os planos, mas depois mudou todos os planos de Deus. Para que rumo Deus tomou esse plano para a vida do homem? É um livro para quem lê. Eu vou terminar de escrever, depois eu vou estar lançando esse livro. É um livro para quem lê, vai aprender muito sobre a criação, sobre o que Deus quer de nós, qual foi o plano de Deus para nossas vidas e qual rumo Deus teve que tomar para nossas vidas, né? Eu te convido a você ler esse livro aí, né? Entra lá no meu blog também, né? Nós temos um blog lá. Você entra, você pode participar, né? Pode dar sua mensagem lá. Entra no nosso Face também, né? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa falar mais forte no vosso coração. Eu sou o irmão em Cristo, pastor Claudimir. Amém? Que Deus abençoe.